Boa noite a todos. Estou aqui aguardando a professora Fabiana, que já deve estar chegando. Boa noite, Candice, Ana Neile. Entrando na sala. Boa noite, professora Fabiana. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Que Tudo bem? prazer. Prazer enorme também estar aqui com a senhora, estar aqui com todos que estão aqui nesse momento assistindo. Doutora Janaína, por favor, me chame de você, hein? Tá certo? É um prazer imenso, Janaína. Fiquei muito feliz com o seu convite para a gente bater esse papo sobre um tema tão interessante, atual, envolvendo aí compensação cruzada, né? Tem tantos aspectos importantes que a gente pode esclarecer para todo mundo que está aqui conosco, para todo mundo que tem dúvidas sobre isso. Então, vamos tentar fazer aqui, né? Nosso objetivo fazer uma exposição, um bate-papo para podermos tratar dos principais aspectos, né? Então, eu fico muito feliz, quero cumprimentá-lo por esse projeto e agradecer pelo convite para estarmos juntas aqui. Eu é que agradeço a senhora estar aqui, a oportunidade, a todos que estão nos assistindo, né? Professora Fabiana Tomé, né? Ela dispensa apresentações, mas ela é professora de várias pós-graduações, mestra e doutora pela PUC São Paulo e foi a orientadora da nossa querida e competente secretária Fernanda Pacobaíba, não é isso, professora Minha Fabiana? querida Fernanda, que orgulho de ter sido professora, orientadora dela no doutorado aqui na PUC São Paulo. É uma brilhante jurista e brilhante secretária e querida amiga, né? Uma pessoa de um coração gigante. Então, nós É compartilhamos verdade. essa amiga em comum. E um beijo, Fernanda. E muitas outras, como a Candice, que está aqui com a gente também, uma Candice, pessoa maravilhosa, professora Denise também, e muitos outros diva, né? Nossa tributaristas, diva Denise as Lucena. nossas Ela sim é a musas diva de do todas tributário, nós. como a senhora também, né? Fala que a Denise é a diva de todas Como nós, Denise. você, como você. Fabiana, então é o seguinte, vamos começar aqui nosso bate-papo sobre compensação. Esse tema que ele veio de uma forma extremamente forte, certo? Yasna, a professora Yasna aqui também com a gente, também do IBET. Seja muito bem-vinda. Então, assim, esse tema compensação, ele ganhou muita força nesse ano de 2020, né? Por conta de algumas repercussões que a gente já vai falar, mas eu gostaria de começar a minha fala dizendo que compensação, embora nós vamos tratar do tema na perspectiva tributária, ela nasceu sobre o viés do direito civil. Ela nasceu no direito privado, certo? O Código Civil antigo, ele já trazia a compensação, que era a dita compensação legal, um tipo de compensação, certo? E o Código atual, ele trouxe no artigo 368 e 369, certo? O intuito desse instituto era trazer a regulação também para o direito tributário, certo? Mas a Lei 10.677 de 2003, ela veio e revogou esse conceito, esse instituto sobre o direito tributário, ok? A compensação legal, ela tem situações semelhantes e diferentes da nossa compensação tributária. Para a compensação legal existir, deve ser de coisas fungíveis, certo? Ou seja, que podem ser substituídos por outros da mesma espécie. Os valores devem estar vencidos, ou seja, já passou do prazo para se pagar, certo? E líquidos, né? Devem ser de forma que se possa trazer os valores atualizados e contabilizados, ok? E se encontram extintas as obrigações pela compensação, ok? Já que a outra diferença entre o crédito, entre a compensação tributária
e a compensação cível, certo? É que na matéria tributária a compensação pode cobrir créditos vincendos, ou seja, que ainda vão vencer. Não é isso, professora? Exatamente. Quando a gente está falando de compensação, né, ela tem como Janaína mencionou, essa origem ali do direito civil, que traz essa regulação e até, de certo modo, o direito das partes, né? Então, quando uma parte tem um crédito, porque está previsto na legislação civil, e outra tem um débito, ela tem um direito de fazer esse encontro de contas quando essas coisas aí são fungíveis, né? Ou seja, podem, como é o caso do dinheiro, né, serem substituídas por outras, né? E por uma imposição legal. Não dá para uma das partes falar, não, eu não quero a compensação. Agora, no direito tributário, e o nosso enfoque aqui vai ser no direito tributário, a gente tem peculiaridades, né? No direito tributário, não há um direito inato, vamos dizer assim, a uma compensação. A gente precisa que haja observância de uma série de requisitos legais. A começar pelo artigo 170 do CTN, ele funciona ali como uma norma geral de direito tributário. Então, de certo modo, ele traz a previsão da compensação no direito tributário. É ele que vai regular essa compensação no direito tributário. E ele fala de valores que sejam líquidos e certos, porém, inclusive, vencidos ou vincendos. Inclusive, Exato. nessa história do vincendos é que entra aí uma diferença. Por exemplo, o que seria um débito vencido ou vencendo? Vamos dizer que eu ganhei, eu tive uma decisão judicial favorável para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E eu tenho uma série de débitos com a Fazenda Nacional. Ou seja, são débitos já vencidos, tem uma dívida lá de R$1 milhão. Então, esse crédito que eu recebi, primeiro ele compensa com esses vencidos. Mas, vamos dizer que eu não tenha débitos. Então, eu estou em dia, eu estava pagando todos os meus tributos corretamente. Mas eu fiquei com crédito lá de R$500 mil de PIS e COFINS por causa dessa tese da exclusão do ICMS de PIS e COFINS. Então, eu vou compensar com os vincendos, quer dizer, não venceu ainda. Mas a cada vez que vence, claro que eu não vou compensar com alguma coisa que não existe. É diferente essa situação. Não dá para eu falar assim, aí, eu vou compensar com o tributo que eu vou dever daqui 3 anos? Não. Mas, mensalmente, eu tenho débitos de PIS e COFINS. Então, ele vai vencer no dia, vamos dizer, 15, né, ou no último dia do mês. Então, eu faço antes do vencimento uma declaração de compensação, né? E esse débito acaba sendo compensado antes dele entrar em mora, né? Então, antes dele vencer. Então, o tributário tem essas peculiaridades que já são regidas ali pelo 170 do CTN, né? Que traz essa norma geral. Mas, para cada situação, precisa de uma legislação específica, né, Janaína? Exatamente. E nós devemos lembrar que no CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele rege também que a compensação ela é causa de extinção do crédito tributário, né, professora? E vem no artigo 150, inciso 2. E como nós, dentro do direito tributário, nós tratamos muito com o princípio da estrita legalidade, certo? Esse mesmo artigo, o 170, ele traz outro ponto importante, que ele fala que municípios e estados eles devem legislar sobre a sua compensação, ou seja, sobre os seus impostos e a forma de sua compensação, né? E muitos ainda não prevêem essa compensação. O que o professor Hugo de Brito Machado, nosso professor aqui cearense, ele sustenta que é lamentável, porque o sujeito passivo, que é o contribuinte, ele não terá o direito à compensação, mesmo com crédito, contra a administração pública. Deverá manter suas obrigações principais e acessórias, certo? E sobre essa questão, a Fazenda Pública, ela se sustenta nos princípios da estrita legalidade e no princípio da autonomia dos entes federativos.
Mas a favor do contribuinte, o professor Hugo advoga que sustenta a compensação também em princípios constitucionais, como o princípio do direito à propriedade, princípios da administração, como a isonomia e a moralidade, e objetivos republicanos também, Fabiana, como a justiça e a cidadania. Não é isso, professora? Exatamente. Há toda uma discussão doutrinária, né, em cima desses aspectos. Porque, até entrando num outro ponto aqui, que a gente pode fazer uma distinção, né? A gente tem a figura, quando você tem um indébito tributário, por que a compensação surge, o direito à compensação surge? A origem dela é um pagamento indevido. Então, o contribuinte Sim. pagou indevidamente alguma coisa, surge um indébito tributário. E é garantido constitucionalmente que os contribuintes só têm obrigação de pagar aquilo que tiver previsto nos exatos termos da lei, princípios da estrita legalidade tributária, princípio da tipicidade tributária. Logo, se ele pagou alguma coisa em desacordo com a lei ou que era inconstitucional, ele tem o direito constitucional de reaver isso daí. Só que aí surge essa discussão, qual é o modo de reaver? Que é um direito constitucional de reaver? É. Só que aí a gente tem a forma de reaver, por exemplo, por repetição do indébito, que seria o ressarcimento em dinheiro. E aí, normalmente, quando a gente decorre de decisões judiciais, acaba tendo um problema que é ir parar na fila do precatório. Né? Daí a argumentação, por exemplo, do professor Hugo de Brito Machado. Então, se você pagar, vamos dizer, um ITBI a maior no município, e aí você entrar com uma ação para reaver o valor desse TBI a maior que você pagou, você vai ganhar, só que para receber efetivamente vai demorar aí anos, até décadas, para você reaver esse valor. Enquanto na compensação tributária, ela é uma forma célere, porque Sim. vamos dizer que tivesse, não tem, tá, gente? A maioria dos municípios, grande maioria, eu confesso que eu não conheço um município que tenha uma norma de compensação de seus tributos de TBI, por exemplo, tá? Então, assim, a grande maioria dos municípios não tem isso daí. Então, se hoje você paga um ITBI, né, você fica dependendo dessa repetição para receber esses valores de volta. Se tivesse uma compensação, você poderia compensar, por exemplo, com o ISS, que é devido para o município também, com o IPTU, que é devido para o município também, mas hoje não. Pelo menos, como eu disse, eu não conheço um município que tenha legislação dessa natureza. Então, hoje, a gente não tem, na prática, possibilidade dessas compensações entre tributos na esfera municipal e na esfera estadual, né? Claro que se você pagou a mais ICMS, como ele é um tributo não cumulativo, já envolve aí débitos e créditos, em relação a ele você consegue fazer essa compensação. Mas IPVA, ITCMD, outros tributos estaduais e municipais não. Então, hoje, o grande foco das compensações acaba sendo nos tributos federais, efetivamente, né? Porque, apesar dessa insurgência do professor Hugo de Brito Machado, de outros doutrinadores, como o professor Roque Carrasa, né? O professor Soure também, ele se insurge também nessa mesma linha, professora. Também, né? Então, são vários os doutrinadores, mas o judiciário, ele falou assim, não, o que está garantido constitucionalmente é o direito de você reaver isso daí. Não está garantido na Constituição que o método de compensação. Para isso, a gente precisa de legislação específica. E se não tiver legislação específica, ou se a legislação colocar limites à compensação, como muitas vezes coloca, isso é constitucional. Então, hoje, a gente tem essa realidade, né? Tem a discussão doutrinária, tem essas insurgências que a gente continua aí debatendo e tentando batalhar para uma mudança de mentalidade, mas hoje a gente trabalha mesmo, que é efetivamente realizado, na grande maioria são as compensações no âmbito federal, tá? Feito ali com base, com fundamento na norma geral de direito tributário, que são os artigos 170 e 170A do CTN,
mas com requisitos que acabam sendo colocados pela legislação específica, que na ordem federal, por exemplo, é a Lei 9.430 de 96, né? Que é ela que acaba estabelecendo lá o que pode ser compensado, o que não pode ser compensado, qual é o procedimento de compensação. O artigo 74 dela, que é um artigo longo, por sinal, com vários parágrafos, traz essas referências aí pra gente, né? Então, é um ponto bem bacana, bem interessante, né? E aí, acho que um outro ponto que a gente pode colocar em relação a isso é que essa Lei 9.430, ela traz o quê? Se a gente for pegar até um histórico das compensações no âmbito federal, tá? Antes da Lei de 96, antes da Lei 9.430, existia uma compensação muito restrita, porque a legislação à época autorizava que se compensassem apenas tributos da mesma espécie. Então, é como se fosse assim, olha, imposto com imposto, contribuição PIS/COFINS com contribuição PIS/COFINS, né? Contribuição previdenciária com previdenciária. E a época, termina sendo uma evolução, né, professora? Exato. Até o Gabriel aqui está colocando aquilo, né? Que é a questão da super... Hoje a gente tem a super receita. Mas antes Desde a gente 2007. tinha tributos que eram arrecadados em separado, né? Sim. Então, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Janaína, dessa parte da super receita. A criação da super receita, né, ela uniu, né, duas fortes instituições, que é a Receita Federal e o INSS, né, em que as informações hoje que o contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, passam nas suas declarações de imposto de renda e nos seus documentos, elas alimentam a Receita Federal, né, que é a super receita hoje. Então, elas servem para o INSS e para a antiga Receita Federal, que agora é super receita, né? E hoje em dia, nós temos o IA Social, que foi um instrumento viabilizado, né, pela super receita, para que dentro desse sistema que é alimentado, pudesse agora nascer uma nova forma de compensação, né, que também é o objeto dessa noite que nós vamos conversar, que é a compensação cruzada, não é isso, Fabiana? Exatamente. Pensa bem, antes você tinha aqui dois sujeitos ativos distintos, né? Você tinha aqui contribuição previdenciária, era arrecadada pelo INSS, então era ele, essa autarquia federal, que era o sujeito ativo. Então, quando você entrava com uma repetição de indébito, com alguma ação, era contra o INSS. E quando você discutia os outros tributos, né? Por exemplo, PIS, COFINS, imposto sobre a renda, era contra a delegacia da Receita Federal, a União enquanto delegacia da Receita Federal. Então, ficava uma coisa muito separada, que realmente eram sujeitos ativos distintos. Depois, mesmo depois da super receita, isso já começou a ser o início dessa viabilização, tá? Mas por quê? Porque aí nós passamos a ter todos esses tributos, né? Então, inclusive as contribuições previdenciárias, inclusive as contribuições de terceiros, todas elas arrecadadas pela União, por meio da Receita Federal. Então, o sujeito ativo, né, quem faz ali a arrecadação é toda a União, ainda que ela depois pegue esses valores e repasse para os outros órgãos. Então, quando você entra com uma repetição de débito, quando você entra com um mandado de segurança, você impetra isso contra o órgão da Receita Federal, ou a ação contra a União, né? Mas mesmo assim, até 2017, os documentos de arrecadação são distintos, tá? Então, você tem ali guias de arrecadação. Então, por exemplo, tributos federais, que são PIS, COFINS, que não são as contribuições previdenciárias e de terceiros. Você faz o quê? A declaração pela DCTF, né? Declaração de Contribuições e Tributos Federais, e você faz o recolhimento pelo DARF, que é o documento de arrecadação desses tributos federais.
Quando a gente está falando de contribuições previdenciárias e contribuições de terceiros, elas são declaradas na GFIP, que é uma guia de informação desses segurados dessa Previdência Social, e o pagamento é a GPS, né? A Guia de Previdência Social. E na medida em que isso é físico, operacionalmente a Receita Federal, mesmo sendo ela a arrecadadora de todos esses, ela vedava aquilo que a gente chama de compensação cruzada, né? Ou seja, ela falava o quê? Mesmo com a Lei 9.430 de 96, já atualizada com a alteração após a Super-Receita, ela falava assim, olha, os tributos podem ser compensados entre todos aqueles administrados pela Receita Federal, exceto as contribuições previdenciárias. Sim. Isso, a partir de 2018, foi revogado, né? Por quê? Porque com a informatização, né, que é aquilo até que Janaína mencionou, passamos a ter o e-social, passamos a ter a DCTF Web, né, informatizado, e passamos a ter o e-social. Então, apesar de serem documentos que você preenche, né, separados e faz a arrecadação separados, na medida que é um sistema informatizado, eles se comunicam. Então, hoje, todas essas informações são comunicadas. Então, a partir de 2018, passou-se a ter essa possibilidade de fazer essa compensação cruzada, que significa o quê? Compensação de contribuições previdenciárias, de contribuições de terceiros, que são arrecadadas lá por meio do e-social, com outros tributos arrecadados pela Receita Federal. Então, você pode compensar, vamos dizer que você entra aí com uma ação para limite da tese de 20 salários mínimos. E aí você conseguiu. Com base nisso, você não tem mais débito previdenciário para compensar. Pode compensar com PIS e COFINS, né? Então, isso é a compensação cruzada. Compensar, por exemplo, PIS e COFINS, né? Com débito de contribuição previdenciária, com débito de contribuição de terceiros. E passou a ser, então, uma inovação a partir de 2018. Mas, mesmo assim, a Receita Federal coloca limites. Por quê? Porque ela fala assim, olha, a partir de 2018, o e-social foi autorizado. É meio assim, você teve um sistema informatizado que passou a existir. Mas muitas empresas não aderiram logo de cara a ele, né? E tem empresa que entrou no e-social só em 2020, por exemplo. E aí, tinha um prazo, né, Fabiana, para que elas entrassem. Exatamente, exatamente. Então, elas entraram só em 2020. E aí, a Receita Federal fala assim, não, eu já tinha o e-social existente no ordenamento em 2018, mas você não tinha feito a adesão, você não estava recolhendo pelo e-social. Então, você não pode, no período, por exemplo, de 2018 e 2019, que você não tinha adesão a esse e-social, fazer essa compensação cruzada, né? O e-social para a Receita Federal é um requisito, né? Mas a gente teve gente entrando contra isso, não teve, Janaína? Muito. E nós tivemos uma super liminar, né? Que saiu agora no começo de janeiro e que aflorou o entendimento, né? E acerrou os debates acerca dessa temática, né? Foi o Mandado de Segurança Civil em São Paulo, que tramita na segunda Vara Civil Federal de São Paulo, de número 50, para quem quiser anotar, 5021 593 13 2020 403 6100, né? Ele trouxe uma decisão em sede de liminar que foi realmente uma questão que revolucionou. Mas eu gostaria Inclusive, Janaína, deixa eu só até dar um aviso aqui. Eu tenho essa liminar. Então, assim, eu posso compartilhar com o pessoal depois, lá no canal do Telegram, tá? Lá na minha bio do Instagram, tem um link para o Telegram. Então, eu posso, inclusive, compartilhar depois com vocês, lá no Telegram, essa liminar que a Janaína está comentando aí. Fala aí, Janaína.
que eu te interrompi. Então, essa liminar, ela veio em sede de liminar, né? Como nós já bem frisamos aqui, né? Trazer uma novidade. Mas, assim, antes de passar a lê-la, eu gostaria de dizer que a real compensação, ela tem um momento oportuno, que é após o trânsito em julgado. Mesmo com essa liminar, né, que é um excelente precedente e as teses são perfeitas, certo? Nós não podemos ainda usar a questão da compensação. Não é certo, Fabiana? Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas perguntam: como é que eu faço para fazer a compensação, tá? Então, assim, um primeiro ponto, antes da gente continuar aí nessa decisão, é o seguinte: Importante a se gente você ressaltar impetra um isso, mandado de porque é só segurança, vamos liminar. dizer que você impetrou um mandado de segurança, a famosa tese exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Impetrou um mandado de segurança ou entrou com uma ação ordinária de repetição de indébito e obteve uma liminar ou uma tutela de urgência que confere o seu direito, né, de não recolher sobre o ICMS. Essa liminar, essa tutela de urgência, ela só vai autorizar o quê? Que você dali para frente não faça o recolhimento indevido, tá? Exato. E mesmo quando você tiver uma sentença, teve uma sentença favorável, já posso compensar? Ainda não. Não. Tá? O artigo 170A não, do CTN, fala que só com trânsito em julgado. Então, quando você tiver realmente terminado, então, se você obteve a liminar, se você obteve uma sentença, mas ainda tem recurso da Fazenda, né, tem apelação, tem outras coisas para serem julgadas, o que você vai fazer é deixar de recolher para o futuro. Mas a compensação do passado, até porque ela é uma extinção daquilo ali, somente com a decisão transitada em julgado. E tem um procedimento até para fazer isso, que eu vou esclarecer A gente depois vai para já vocês, falar, né, tá? De professora? habilitação e tudo mais, tá? A Então, gente chega isso é um já ponto lá. importante. Aqui a gente vai falar de uma liminar, e essa liminar autoriza, né? Reconhece um direito de compensação cruzada, né? Mesmo num período lá que a empresa não tinha social, mas fique atento que a liminar não dá para fazer a compensação com liminar sem você ter efetivamente um trânsito em julgado desses elementos, né? Inclusive, pode ter multa depois, né? Se for feito fora do prazo, não é isso, professora? Quando você faz uma compensação indevida, né? Então, a compensação, você faz o quê? Você preenche uma declaração, que é a DECOMP, Declaração de Compensação. E aí você vai falar o quê? Você vai falar assim, olha, eu tenho um crédito de 10 mil, que é algo que para receber da Fazenda. E eu tenho um débito de 10 mil, mas em vez de você fazer o pagamento em dinheiro desses valores, você declara nessa compensação e ela vai se extinguir nesse encontro de contas. Só que pode acontecer o quê? Quando a Fazenda identifica uma irregularidade, então, por exemplo, você falou que tinha um crédito para receber, mas você só tem uma liminar ali. Você não tinha uma decisão transitada em julgado. Então, a Receita Federal, ela não vai homologar essa compensação. Ela vai indeferir. E aí, quando você tem, inclusive, uma compensação não homologada, a Receita Federal aplica multa de 50% em relação a isso, tá? É uma multa isolada de 50%. Tem até toda uma discussão sobre a constitucionalidade dessa multa. Tá em julgamento Sim. lá no STF em repercussão geral. A gente teve um voto favorável do Fachin, entendendo pela inconstitucionalidade, mas não terminou o julgamento. Então, a gente não sabe ainda o que vai dar. Então, a Receita Federal, quando você faz o quê? Uma declaração de compensação que é indevida, que ela entende indevida, ela aplica uma multa em cima disso. Claro que você também tem todo um processo administrativo, porque na medida em que ela está te aplicando uma multa, na medida em que ela está dizendo que essa compensação é indevida, ela está te exigindo, te impondo alguma coisa. Então, você tem um processo administrativo, quer dizer, você pode apresentar uma defesa
que é chamada de manifestação de inconformidade. A Delegacia da Receita Federal vai julgar isso. Você pode interpor um recurso, esse recurso vai para o CARF, que é o órgão lá em Brasília, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vai julgar Sim. isso daí, para ver se realmente era indevido ou não. Mas vamos lembrar que a esfera administrativa, inclusive o CARF, não apreciam constitucionalidade. Então, não adianta você falar essa multa é indevida porque ela é inconstitucional e etc. Não, tá? Então, assim, melhor situação é, no momento, a gente observar a legislação. Então, fazer a compensação efetivamente somente depois que você tem a decisão transitada em julgado, né? Evitando todos esses obstáculos, evitando toda essa multa, que no final das contas você vai ter que parar no judiciário para poder discuti-la novamente, né? Evitando aí até outras questões, porque chega a ser até um absurdo. Eu acho um absurdo, mas vamos dizer que você fale, porque tem aluno, tem cliente, que às vezes fala assim: ah, se o STF já decidiu que, por exemplo, PIS e COFINS não pode incidir sobre o ICMS, então eu já vou pegar e compensar aqui administrativamente mesmo. Não vou nem entrar com ação judicial em relação a esse tema, né? Só que quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está declarando para a Receita Federal: eu tenho um crédito de 100 mil reais. E se você não tem realmente uma decisão te dando um respaldo em relação a isso, ela pode chegar ao ponto de falar: você está fazendo uma declaração falsa. Olha só, se você fala sem suporte em decisão judicial, né, ou sem suporte num entendimento pacífico que você tem um crédito de 100 mil reais, a Receita Federal pode falar: isso é uma declaração falsa. E além de aplicar multa, pode levar o quê? Uma ideia de fraude, de sonegação, de crime contra a ordem tributária. Então tem que ter muito cuidado nesses mecanismos. Exatamente, ainda mais se for a questão do ICMS destacado e recolhido, né? Que é uma controvérsia que a gente tem ainda pendente de julgamento. Então, é sempre muito importante estar respaldado na decisão judicial transitada em julgado, né? Com Mas aí certeza. fica essa observação, né, Janaína? O pessoal quer saber aí do conteúdo dessa liminar que você estava mencionando. Certo. O pedido, em apertada síntese, era sobre o reconhecimento de créditos ocorridos com um trânsito em julgados de decisões judiciais após a implantação do IA social. Que eles não se sujeitem à limitação aparentemente imposta pela lei. Que os créditos sejam contabilizados após a implantação do IA social. Olha que interessante esse pedido, eu achei muito interessante. Vou ler agora a tese deles, para depois a gente aqui, todo mundo, debater, tá certo? Então, qual foi a tese que os advogados levantaram? Eles disseram que para os créditos apurados antes de 2018, que somente se tornaram definitivos a partir de 2019, no momento do trânsito em julgado e com a consequente habilitação na Receita Federal do Brasil, deve ser afastado o impedimento do sistema operacional da Receita Federal do Brasil, que considera que o momento da apuração dos créditos se deu antes da utilização do IA social, sendo os créditos, portanto, anteriores à edição da Lei 13.670 de 2018 e o informativo da Receita Federal 17 de 2017. Ele continua ainda. Ele afirma que referidos impedimentos não devem ser aplicados ao presente caso, porque conforme decide em sede de recurso repetitivo, pelo STJ, nos autos do recurso especial, que é um recurso deles, né, outro processo deles, o procedimento para compensação dos créditos tributários oriundos de medida judicial deve observar a legislação vigente no momento do encontro de contas. Além disso, tal restrição se mostra inconstitucional e ilegal, por violar os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Aduz a impetrante, ou seja, a pessoa jurídica que era a Centauro, que foi a empresa Centauro nesse caso, que nós estamos lendo, e como se tornou público, não tem problema nenhum nós mencionarmos, não é isso, Fabiana?
que a legislação a ser aplicável ao caso em apreço deve ser aquela vigente a partir de maio de 2019. Sobretudo porque o efetivo encontro de contas entre créditos e débitos se dá após transitada em julgada a decisão judicial, que reconhece o crédito e, consequentemente, impossibilita a habilitação do crédito para compensação, de que forma que a interpretação diversa afrontaria o artigo 170, que restringe a compensação dos créditos antes do trânsito em julgado. Desse modo, sustenta que deve ser aplicado ao processo caso o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo nos autos do recurso especial. Ou seja, o que eles fizeram? Eles usaram o argumento da Fazenda em favor deles. Eles disseram, vocês não dizem que para que nós possamos receber a compensação, né, deve ser transitado em julgado? Pois muito bem, no trânsito em julgados já existia o instrumento que era o IA social através da super-receita. E esse valor, ele vem em bloco como pessoa jurídica. Então, eu não posso dividir ele no antes e o depois. Ele vem no valor total, né? Traduzindo. Então, com esse valor e com esse entendimento, ele pediu o quê? Que esse valor fosse reconhecido antes do tempo, né, da aplicação do IA social, antes do ano de aplicação e nos que vierem. Eu achei perfeito, né? E aqui o pedido deles, que eu vou ler, eles fizeram 3 pedidos, inclusive, Fabiana, ele fez um pedido que ele destrinchou, vamos dizer assim, muitas vezes o medo que muitos profissionais têm e também clientes, às vezes, quando a gente conversa, ele tem essa questão. O primeiro pedido foi suspender e afastar a restrição imposta pelo artigo 26, né, de forma a permitir a impetrante que realize a compensação entre os débitos de contribuições previdenciárias, ou seja, esse artigo ele impede o quê? Que haja a compensação cruzada, né? Como a Fabiana tinha falado aqui, é só imposto com imposto. Então, ele pede que as contribuições previdenciárias ela entre nesse encontro de contras. E os créditos de PIS e COFINS reconhecidos nos autos dos mandatos de segurança. Ele cita aqui. O segundo pedido foi suspender e afastar a restrição para compensação entre os créditos apurados no período entre 2018 e 2019, com débitos de contribuições previdenciárias de agosto e setembro de 2020, conforme consta nos processos administrativos. Porque a DECOMP, quando você entra, ela se torna processos, não é isso, professora Fabiana? Isso. E o último e terceiro pedido deles, que eu achei fenomenal, que é o grande medo de muitos contribuintes, eles pediram, né, em sede de liminar, que as autoridades coatoras, ou seja, a Receita Federal, se abstenham, ou seja, deixem de praticar qualquer atos punitivos contra a impetrante, a empresa, como negar expedição de certidão de regularidade fiscal e previdenciária, impor autuações em decorrência de obrigações acessórias ou lançamentos fiscais em razão da compensação das referidas contribuições. Ou seja, ele disse o seguinte, a minha empresa tem o direito, você Fazenda, é que diz que só posso ter direito à compensação na hora do trânsito em julgado. Então, na hora do trânsito em julgado, já existia uma lei, um instrumento, que era o IA social, e por eu ter esse direito, eu não quero que venha represária contra a minha empresa. Eu achei fenomenal. E você, Fabiana? Não, concordo plenamente, porque eles utilizaram um argumento que é da Fazenda e que já vinha sendo reconhecido pelo próprio judiciário, né? Então, assim, é algo pacífico, vamos dizer, na esfera judicial, de que a compensação, você só tem o direito e só realiza a compensação quando tem a decisão transitada em julgado, quando você tem o efetivo encontro. Tá falhando a internet. Não, mas eu ainda estou ouvindo. Fabiana? Voltou.
Travou. Vou falar aqui com ela. Ela caiu, travou. Eu vou fechar, vou salvar e entro de novo. E entro de novo para a gente continuar o debate, tá certo, pessoal? Fiquem aqui, vamos continuar aqui a fala. Opa! Oi, Fabiana! Problemas da internet. Não sei se foi aqui, se foi aí, sei que ficou tudo travado. Ai, aí a gente volta, né? Vamos dar aqui só uns minutinhos para o pessoal aqui entrar, ó, estão voltando aí. Sim. E aí a gente continua essa parte, né? Joia, dessa que a gente estava comentando. Mas, professora, que decisão palpitante, né? Eu espero que ela seja consolidada em sede de tribunal superior, porque, como o professor Hugo muito bem sustenta, que é uma questão de moralidade, né? É uma questão do direito constitucional, certo? Então, realmente foi uma decisão que eu espero que ela venha para ficar, né? E ela venha com uma forma de evolução das questões de compensação. E ela traz exatamente um argumento que a própria Fazenda já usou em outros momentos e que o Judiciário acolheu. Tanto que é necessária a questão do trânsito em julgado, como também que a legislação que se aplica à compensação é no momento de encontro de contas. Perfeito! Então, teve outras situações no passado que era até outra questão, sabe, de imposto sobre a renda, porque antes o prejuízo fiscal de imposto sobre a renda podia ser integralmente compensado. Aí veio uma lei que falou assim, não, você só pode compensar 30% ao ano. E aí o contribuinte tinha lá 1 milhão que tinha angariado de prejuízo nos anos anteriores e falou assim, não, quando eu tive o prejuízo fiscal, esse prejuízo foi na época que eu podia compensar tudo. Aí a Receita Federal, mas agora tem limite. E a lei que se aplica é a lei atual. A lei que você vai fazer a compensação, que você vai fazer o encontro de contas. E o STF e o STJ reconheceram esse entendimento. Então, agora a gente está fazendo exatamente o oposto, né? Fala assim, então, antigamente não podia fazer a compensação cruzada, porque dependia de ter criação do E-Social. Só que, aí o que a empresa alegou? Falou assim, não, mas eu quero fazer a compensação agora, em 2021. E hoje, a nossa legislação permite a compensação cruzada. Então, a legislação que tem que ser aplicável é essa. E aí o juiz falou, olha, realmente, hoje você tem todos os mecanismos, né, para fazer essa compensação cruzada. Você tem uma autorização legislativa. Então, o que você vai aplicar é a legislação de hoje. Então, autorizou que débitos anteriores ao E-Social fossem objeto de compensação cruzada. Então, se houver realmente uma coerência, né? Exatamente, olha só, o argumento vai e volta. O mundo dá voltas até nos argumentos, então, é verdade. Uma coerência do judiciário é isso, porque ele já pacificou, né? E até nessa liminar foi mencionada a decisão já dada pelo próprio STF nesse sentido, né? De que se aplica a legislação do momento do encontro de contas. Então, tudo leva a crer, né? Eu tenho fé dessa coerência e que isso seja efetivamente mantido, né? Então, assim, é um ponto muito positivo que a gente vem vivenciando, né? Em relação a algo inovador. E é por isso que até eu quero chamar a atenção para outras vezes, né?
em que a gente tem duas posturas, né? A gente tem uma postura de, às vezes, olhar o que a Receita Federal deixa, o que a Receita Federal não deixa, e tem essa Sim, postura da criatividade, né? Que é exatamente sim, isso. Tá bom, ela não está deixando, mas será que isso é compatível com outros argumentos? Será que isso é compatível com outros entendimentos já manifestados pelo judiciário? E às vezes a gente tomar até uma postura mais arrojada, né, de levar realmente essas discussões para o judiciário, né, fazendo essa sim. construção. Então foi realmente muito bem construído, foi realmente muito bem argumentado e eu acho que tem todos os fundamentos para que isso realmente se sustente e se mantenha, vamos dizer, dali para frente, se mantenha no futuro, né? Então, são expectativas boas que nós temos em relação a isso. E aí fica, inclusive, essa sugestão, né? Essa recomendação. Olha, se você tem algum cliente ou potencial cliente que às vezes tenha essa situação de falar assim, não, eu tenho um monte de débitos aqui previdenciários e de repente eu tenho créditos de PIS e COFINS por causa da exclusão do ICMS, da base de cálculo. Né? Ah, mas Uhum, são de períodos anteriores ao E-Social. Bom, vamos batalhar por isso. Vamos batalhar sim. utilizando exatamente esses argumentos para fazer essa compensação, né? Lembrando, Fabiana, que a partir do trânsito em julgado, os contribuintes e advogados têm 5 anos para usar esses créditos em seu favor, não é isso? Habilitá-los e Ex usá-los em seu favor. Exato. E aí, eu até vou aproveitar para colocar que mais isso o contribuinte está discutindo agora. Acho que saiu uma notícia ontem ou hoje também quanto a isso. Então, assim, a habilitação, o que é a habilitação? É isso, né? Até que eu disse que eu ia explicar essa parte da habilitação. É você Então, escrever o valor, né? exatamente. Você conseguiu a decisão transitada em julgado favorável. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da Receita Federal e fazer a habilitação, que é como se fosse assim, comunicar a Receita Federal. Você calcula o valor, dá liquidez a ele, né? Faz lá o cálculo bonitinho. E aí você, no site da Receita Federal, entra e passa para ela todas as informações, passa o inteiro teor do processo, passa ali qual é o valor, qual é o crédito do tributo, era de PIS e COFINS ou era de contribuição previdenciária. Então, assim, você tem da decisão transitada em julgado 5 anos para fazer essa habilitação. E a Receita Federal Exato. tem um entendimento nas instruções normativas dela, e é o entendimento que é exatamente esse que você mencionou aqui. O contribuinte tem 5 anos para habilitar e para aproveitar. Então, aí, sabe Seja o o que valor acontece às que for. vezes? O Se valor você que for recebeu 1 milhão de compensação, 10 milhões, 100 mil, você tem 5 anos. você tem 5 anos para habilitar e compensar. Só que aí está surgindo uma nova tese que os contribuintes estão se levantando exatamente para essa questão de falar assim, peraí, eu tenho 5 anos para habilitar e até aí tudo bem, ok. Por quê? Porque se eu não habilitar, eu tô sujeita a uma decadência do meu direito, né? O direito não Sim, socorre aos que dormem, precisa ter um prazo. Então, se eu tenho uma inércia em relação a essa habilitação, eu vou ser punido, eu vou ser apenado, que é perdendo o meu direito. Mas aham, quantas vezes o contribuinte habilita dentro do prazo, né? Tive a decisão transitada em julgado, já faço o cálculo, já habilito lá. Só que eu tenho lá 10 milhões, 20 milhões para recuperar. E aí eu não tenho crédito suficiente, né? Ou melhor, débito, né? Dívida suficiente dentro para desse usar de prazo uma de vez. 5 anos para conseguir fazer essa compensação. Então, o contribuinte está exatamente com esses argumentos, falando assim: eu não estou inerte e eu estou perdendo um direito à minha compensação, não por uma inércia minha, mas simplesmente porque eu não tenho débitos. Então, está Sim, surgindo uma tese, tá? Então, é novidade. Se você quer assim, o que é hoje? Hoje, você tem 5 anos para corra. habilitar e compensar. Então, isso é uma Sim, outra discussão inovadora também que o contribuinte está levantando
para falar assim, mas espera aí, para habilitar, tudo bem, eu tenho 5 anos, porque senão eu tenho inércia. Mas e se eu não conseguir compensar por impossibilidades de crédito? Né? Então, ele está argumentando em nome de um direito constitucional a não se ver privado desses valores que ele pagou indevidamente, de que se ele habilitou dentro dos 5 anos, né, ele não teria essa limitação de compensar dentro desses mesmos 5 anos, né? Que ele poderia ter um período maior para fazer isso daí, né? Então, a gente fica... E eu tenho até uma situação concreta que é até uma aluna que me trouxe isso, né? Essa situação. Por quê? Porque eles fizeram uma habilitação, a Receita Federal discordou do valor. Então, pensa bem, se habilitou dentro dos 5 anos. Mas a Receita Federal discordou desse valor. E aí, você teve a manifestação de inconformidade, você teve recurso para o CARF, passou 5 anos. Então, assim, esse período não poderia ser computado. Veja só, porque eu fiz o meu pedido de habilitação dentro do prazo de 5 anos, mas eu não consegui compensar dentro de 5 anos, porque a Receita Federal está debatendo comigo ali na esfera administrativa que o valor não é aquele. Então, por esses motivos, vejam, é algo alheio à inércia do contribuinte. Não é ele que está inerte, é a Receita que está criando obstáculo. Se é a Receita que está criando obstáculo, não posso ser punido. Então, a gente tem aí essas outras nuances que vem fazendo surgir novas discussões, novas teses em relação a isso, né? Fabiana, a Candice levantou uma questão aqui, quanto aos reflexos contábeis, quando esses valores passam a ser receita no momento do trânsito em julgado, no momento da habilitação ou no momento da efetivação do... Não estou enxergando aqui. Da PDCOMP, da declaração de compensação. Bom, eu tenho, né? E aí a gente pode ter o quê? A gente tem as 3 situações, mas no trânsito em julgado, eu acho que não é. Por que não é no trânsito em julgado? Porque eu não tenho nem liquidez. Normalmente, você impetra um mandado de segurança, esse mandado de segurança reconhece um direito, então ele transita em julgado, mas ele não tem liquidez. Então, você nem tem a liquidez e você nem tem o reconhecimento da Receita Federal em relação àquilo. Então, você não teria, no trânsito em julgado, a disponibilidade jurídica e econômica desses valores. Aí, a corrente que acaba sendo uma outra corrente intermediária, vamos dizer, é quando da habilitação. Quando eu faço a habilitação, né, que eu falo assim, bom, eu tenho a liquidez aí, porque aí eu falo assim, olha, eu tenho um crédito de R$1 milhão e comunico à Receita Federal. Então, há essa segunda corrente que seria nesse momento da habilitação, porque aí eu já tenho a liquidez. Só que o que acontece? A própria instrução normativa da Receita Federal 1717 de 2017, número cabalístico, né? Ela fala o quê? Que quando a Receita Federal defere a sua habilitação, ela não está concordando com o seu valor. Ela simplesmente está falando o quê? Ok, reconheço... Está startando o processo. Exatamente, está começando o processo. Ela simplesmente fala, reconheço que você tem uma decisão transitada em julgado. Mas agora você vai precisar me pedir essa compensação de débitos e créditos. Sim. Então, a minha opinião, tá? Então, isso é algo que eu não posso dar uma resposta consolidada do judiciário, porque o judiciário mesmo não se consolidou. A gente teve uma decisão do TRF da 2ª Região, que até foi noticiada, que entendeu que era no trânsito em julgado, mas eu acho que isso aí cai por terra. A gente tem esse outro argumento, que é no momento da habilitação, porque ali eu tenho o valor da liquidez dele. Só que a própria Receita Federal fala, eu não estou homologando, eu não estou concordando com você. E talvez você nem consiga aproveitar isso, porque se a Receita Federal entende que você tem que compensar tudo dentro de 5 anos, pode ser que em 5 anos você não consiga efetivamente aproveitar, efetivamente recuperar. Então, quando que eu acho que isso é devido? No momento da efetiva recuperação.
Então, porque Sim, ali é que eu efetivamente estou recuperando. Então, a minha opinião, né, é no momento terceiro, efetivação da Perdecomp, tá? também concordo, professora. Né? Aí, ó, o Fabiana, Gabriel também está perguntando, o que acontece se eu tiver passar não 5 está anos, eu aparecendo para tiver... mim, Oi? Gabriel. Para mim não está Oi? aparecendo essa pergunta. A senhora pode ler do Gabriel? Posso. O que acontece é se passar os 5 anos e eu estiver com os créditos habilitados? A Receita Federal vai falar que você não pode fazer a declaração de compensação. Então, se Sim. você fizer a sua Perdecomp, passou 5 anos, seu crédito estava habilitado. Passou 5 anos, para a Receita Federal, você perdeu esses valores. Se você colocar numa Perdecomp, ela vai indeferir, ela não vai homologar. Então, a minha recomendação, se você tem créditos já devidamente habilitados e passaram os 5 anos, que você, o quê? Impetre outro mandado de segurança. Parece uma bola de neve, né? Mas senão a Receita vai te indeferir e vai te aplicar multa. Então, assim, você vai ter que impetrar um outro mandado de segurança, cujo fundamento é outro. O fundamento é o Uhum. direito de eu aproveitar esses créditos porque eu habilitei no tempo hábil e eu não compensei por razões alheias à minha vontade, né? Então, não tem uma inércia para ser punida. Então, gera uma outra ação, um outro mandado de segurança que eu recomendo, né? Que é o que as empresas vêm agora Por adotando, questão de tá? Então, como é uma prudência até, tese né, nova, Fabiana? é uma coisa nova, tem que ir para o judiciário nesse caso, tá bom, Gabriel? Para Uhum. garantir, exatamente. Aí vai para o judiciário um outro MS para garantir esse crédito, o direito de você compensar sem sofrer punições desse crédito, apesar de passados os 5 anos, mostrando que foi a Receita que criou obstáculo, que foram fatores outros que não a sua inércia, que não a sua desídia, né? E aí você tem que mostrar isso, porque também você deixou de compensar por desídia, né? Tem esse outro fator. Ah, habilitei e esqueci do meu crédito, não compensei. Aí eu acho mais difícil você conseguir, tá? Agora, se o fator é alheio à sua vontade, aí o mandado de segurança para garantir isso daí, tá joia? Então, acho que Ok. com isso, né, Janaína, a gente passou por todos os principais pontos aqui dentro. A gente tinha Passamos. programado 1 hora de live, né? Dividimos Tem em uma duas, acho questão que até ainda passamos. aqui que a Tem, Cleusa perguntou, tá aparecendo para tá. mim, não sei se aparece para você. Quem define o valor da liquidez? Eu acho que o contribuinte ele apresenta a conta, não é isso? Ele apresenta um cálculo que normalmente se conta as pessoas com matemáticos ou contadores, né? E o Estado, ou a Receita Federal, ela vai ver se realmente aquele valor ele está concordando com o valor que eles têm lá, não é isso? Não é isso, Fabiana? Exato. Só que aí você apresenta isso no momento, ó, tem 2 fases, tá? Uma delas é que você apresenta na habilitação, tá? Então, já na Sim, habilitação, pode ser que a Receita Federal discorde. Vamos dizer que você fez o seu cálculo com base no ICMS destacado. E a Receita fala assim: ah, eu vou usar o ICMS recolhido, então eu indefiro, tá? Então, assim, mas é o cliente que tem que fazer, é o contador, é alguém da empresa, ou até o próprio advogado, se souber fazer isso, mas às vezes você contrata escritório de contabilidade especializado para fazer esse cálculo de um jeito específico, tá? eu acho. Tá? E aí, se a Receita não cortar aí no momento da habilitação, ela vai deferir. E aí você vai, então, pegar e fazer a sua declaração de compensação, tá? Né? Então, assim, quem vai concordar ou não é a Receita Federal, exatamente. Mas se a Receita Federal discordar e você discordar dela, você recorre administrativamente e você recorre depois até para o judiciário, né? Então, Sim. assim, a discussão nunca se afasta do judiciário essa discussão, né? Tem E outra até a pergunta aqui, professora. isso, O pode Lucas, falar. ele até tocou num ponto que foi o que a gente tocou, que eu disse que tem muitos clientes e até alunos meus também que chegam para mim com esse questionamento. Em outras lives que eu fiz com outros colegas contadores, advogados, também sempre essa questão é levantada. E também
nesse pedido, vinha, por cautela, vinha esse cuidado. A pergunta do Lucas, se eu não estou aqui bem, se eu estou vendo bem, após um processo de recuperação de créditos, é normal a Receita aumentar a fiscalização sobre o contribuinte como forma de represália? Não, Lucas. Isso é mito, tá? Normalmente, o que a Receita aumenta a fiscalização? Quando ela cria operações. A Receita faz isso, na verdade, antes, tá? Ela, antes de começar o ano, não sei se vocês sabem que tem um procedimento da Receita que ela tem um plano de ação. Então, não é assim, a empresa XYZ entrou com uma ação, então agora eu vou aumentar a fiscalização para ela. Não, para começar, isso não acontece porque, só para vocês terem uma ideia, são milhares de processos. São milhares. Sim. São 10 mil processos, 20 mil processos de recuperação de crédito, de PIS/COFINS, por exemplo. De contribuição de terceiros, eu acho que está em 5 mil processos tramitando, a última vez que eu vi. Então, assim, isso já evidencia contribuinte que é um número grande. A Receita não tem como fazer isso, ela não faz isso, tá? Normalmente é o contrário, a Receita... Então, o contribuinte, ele não precisa ter esse medo, tá? Falar assim, se eu entrar com uma ação, vai aumentar a minha fiscalização como represália. Não. Até mesmo porque quando ele entra com uma ação, ele está apresentando para o juiz as contas dele. Quem entra com a ação já é alguém que normalmente tenta fazer as coisas certas, que não é sonegador. Por quê? Porque é ele que está indo buscar o judiciário, ele que está indo buscar o direito dele. Então, isso não acontece. E até assim, para a gente acompanhar, no ano anterior, então, por exemplo, a gente está aqui em fevereiro. Mais ou menos em junho, julho, agosto, normalmente a Receita Federal libera um documento que é uma análise da arrecadação do ano anterior e de plano de ação. Então, ela fala já o que ela pretende. Ela fala assim, vamos incrementar a fiscalização das pejotizações. Ano passado, em julho do ano passado, veio isso. Vamos incrementar a fiscalização Vamos incrementar a fiscalização das cooperativas. Vamos dar mão de obra. Então, vem um plano de ação. Então, não é feito aleatoriamente. Não é assim alguém da Receita Federal que fala, né? Vamos dizer que seja da Delegacia da Receita Federal aqui de São Paulo. Vou pegar essa empresa que entrou com essa ação. Que droga, quem mandou ela entrar? Não. Por quê? Porque não é nem o fiscal que decide isso. Vem uma ordem lá de trás, tem uma gerência, tá? Isso tanto na federal quanto na estadual, né? Assim, tem uma gerência que determina. Por quê? Porque a fiscalização, ela não pode ser subjetividade. Senão você leva exatamente a uma perseguição, é um ato vinculado. Então, o fiscal, ele não acorda de manhã e fala assim, vou naquela empresa bater na porta dela para ver se ela tem alguma coisa. Não é dar na telha dele, ele resolve sair fiscalizando, sabe? Não existe. Represália ou qualquer coisa. Não. Tem toda uma ordem interna que é dada assim, fiscal X, são as ordens de serviço na esfera estadual e municipal, ou mandado de procedimento de fiscalização na esfera federal. Então, é como se fosse assim, um comitê gestor, uma ordem superior, que organiza as ações e dá as diretrizes para esses fiscais fazerem a fiscalização, tá? Então, assim, salvo raríssimas exceções de um fiscal que aí vai estar praticando um ato ilícito, tá? A gente não vai ter essa situação, não. Tem todo um gerenciamento também, uma gestão da fiscalização que é previamente formatada. Então, esse medo que às vezes o contribuinte tem é um medo por um desconhecimento do funcionamento do sistema. Não vai atrás do contribuinte porque ele entrou com uma ação. Vai atrás do contribuinte porque a gente tem um sistema informatizado que cruza dados. Cruzou o cartão de crédito dele, cruzou a declaração dele, cruzou a compra do imóvel que ele fez. Opa! Aí sim que pisca o alerta da Receita porque deu uma incongruência. E não pelas ações que ele entre, tá? Então, com isso é um mito pra certeza. gente desfazer. Eu acho que essa informação é muito importante porque muitas vezes o contribuinte tem muito crédito a receber e por conta de um medo, ele não vai atrás de seus direitos de crédito a receber, a compensar por conta de um medo desse, uma coisa que não vai acontecer. Né? Pelo contrário, vai trazer um respiro para a empresa
né, para o contribuinte de uma forma que ele possa até, numa situação, melhorar e desenvolver mais ainda a sua gestão. Não é isso, professor? Exatamente, exatamente. A gente tem que elucidar, né? Tem que esclarecer que os contribuintes, principalmente os pequenos, e por que os grandes ganham dinheiro, né? Porque o grande vai atrás disso. Quem é que vai entrando Exato. nessas ações aí pioneiro? É o grande. Umas O pequeno grandes fica com esse empresas. medo. Então, a gente tem que mostrar para eles que, na verdade, eles só estão perdendo dinheiro. Eles pagaram indevidamente. Eles só estão buscando o direito deles. Eles não vão sofrer retaliações por causa disso, né? Até a Candice está falando aqui, os clientes estão receosos de usar o crédito de exclusão do ICMS destacado, estão aguardando a decisão do STF. Se ele não tem uma decisão transitada em julgado autorizando o destacado, eu também não recomendaria, tá? A gente tem até cliente que tem o quê? A gente tem cliente que entrou com um mandado de segurança lá em 2007. Teve decisão transitada em julgado. Só que a decisão transitada em julgado não fala que é o destacado ou o recolhido. Aí a gente impetrou do mandado de segurança para obter dizendo que é o destacado. Então, se você tem uma decisão transitada em julgado dizendo que é o destacado, aí eu acho que pode fazer. Por quê? Sim. Porque você já Porque tem tá o seu assegurado. direito assegurado, entendeu? Assegurado. Já no destacado. Então, assim, a Receita Federal não pode ir contra a decisão transitada em julgado. Agora, o problema é quando você tem uma decisão transitada em julgado que dá o direito a crédito, mas não diz que é o destacado. Porque a Receita Federal tem na interpretação dela, nas instruções normativas, nos pareceres normativos, falado que interpreta-se como sendo o recolhido, tá? Então, se a sua decisão tiver, eu acho que não tem nenhum problema, porque você está resguardado. Professora, se a decisão não estiver clara, pode embargar e pedir o esclarecimento, não é isso? Se ainda tiver prazo para embargar, sim, aí, né, na sua apelação, nos seus embargos, você vai Você pede o esclarecimento devido para poder a sentença ou o acórdão, né, sair de acordo, né, com a segurança jurídica que possa trazer para o contribuinte e também para o advogado e os profissionais trabalharem da melhor forma possível, né? Exato, exatamente. Importante isso. Tem uma outra questão aí, Fabiana. A Candice. Passou aqui, não está aparecendo para mim. Você está vendo aí? Da Candice foi isso. Qual conselho você nos daria em relação a essa decisão? Né? Então, acho que essas foram todas as perguntas aqui do momento, né? Sei que é um tema polêmico, né? Que se a gente fosse ficar até, às vezes, entrando em outras particularidades, outros detalhes, a gente podia ficar até meia-noite aqui. Mas sim, a gente tratou, assim, os principais pontos, né? Já dá para ter uma luz. E como eu disse lá no meu Telegram, terminando aqui, eu vou compartilhar lá a liminar. Tá? Vou compartilhar a liminar que a gente comentou aqui para o pessoal ter acesso também, né? Com o conteúdo. Eu também vou compartilhar no meu Insta, para quem estiver aqui acompanhando, ver lá na professora. E para quem ainda não está inscrita, a professora tem um curso maravilhoso. Eu acho que o bom profissional, ele sempre é aquele que se atualiza. E eu sempre busco me atualizar. E hoje em dia, uma das minhas mentoras, uma das minhas amigas, que eu sou fã de carteiria, chama-se também a Fabiana Tomé. Ela tem um curso maravilhoso que ela vai falar aí, né? E eu convido a todos os profissionais, quem quiser aí se atualizar nesse tema e muitos outros, né? Nós temos a professora Fabiana Tomé, que, como eu falei aqui, ela é professora de muitas pós, inclusive do IBET, que quem é a capitã do IBET aqui em Fortaleza, a nossa querida musa Denise Lucena, não é isso? E nosso mestre, que é um dos presidentes do IBET, não é isso? O professor Paulo de Barros Carvalho, que é um homem que tem um grupo de estudo, tem um grupo de estudo toda terça-feira que eu participei, e eu achei, assim, uma experiência divina. Né? Você aprende o direito e a vida. Ele dá conselhos de vida e jurídica. Então, assim, eu não perco. Toda vez que eu posso, eu tô lá. Né? Eu também já fiz uma live com ele, que a gente vai botar também no meu Insta. Estou criando uma página do YouTube. Vou convidar todos a
a me seguir para a gente trocar, falar sempre sobre temas jurídicos, sobre o direito tributário, administrativo, enfim. Então, professora Fabiana, fala aí sobre o seu curso, que eu acho que é importante. Na verdade, o meu curso, eu tenho um curso de prática tributária, né, chamado Você Tributarista. A Candice aqui também é aluna. Então, é para quem está começando, mas a gente tem alunos que já fazem mestrado, né? Como a Candice, como a Janaína, que já tem pós, etc. Porque dá uma visão de prática, né? Uma visão da prática, uma visão completa. E a gente tem as aulas online, mais as mentorias, grupo fechado no Telegram. Só que no momento, a gente acabou de encerrar as inscrições da turma, tá? Então, assim... Mas, enquanto isso, eu vou fazer outro convite, né? Até para quem tiver interesse, quando abrir as novas inscrições para outra turma, porque eu acompanho a turma direitinho, né? Quando abrir as novas inscrições, poder fazer junto com a gente, que você, assim, me acompanhe ali no Instagram, né? prof.fabianatomé. Aí, lá na minha bio do Instagram, tem um link para o meu Telegram, que eu também compartilho as notícias, né? Aí dá para compartilhar documentos, como a liminar, etc. E toda terça-feira eu tenho um canal no YouTube, que é com meu nome, Fabiana Del Padre Tomé. E toda terça-feira, às 8 da noite, a gente faz aula ao vivo. Tem várias aulas lá para vocês já conferirem. Já tem aula gravada. Toda terça-feira a gente tem uma aula ao vivo. E aí eu compartilho um materialzinho no Telegram também. Então, né, o meu curso, que aí eu tenho o prazer de ter essas muitos alunos, muitas alunas aqui prestigiando. Estou com as inscrições encerradas no momento, mas a gente vai seguindo junto no Instagram, no Telegram, no YouTube, né? E angariando aí, trocando informações. Quando abrir novamente a turma, quem quiser vir comigo. A Josiane é minha aluna e minha amiga também, escudeira fiel, tá sempre em todas. Tá colocando aqui o meu Instagram, né? Olha só, Josiane, que eu tava lendo hoje. Ela que me deu. Vai ficar feliz. O Milagre Qual o nome do livro, professora? Professora, não aparece para mim, a Josiane. Como é o nome do livro, professora, que a senhora tá lendo? O Milagre da Manhã. Ai, que lindo. Já ouvi falar nesse livro. Fazer as coisas de manhã. Vamos ver se eu consigo. É que eu durmo muito tarde. Mas eu tô focada tentando. Professora então, Fabiana. Assim, os meus alunos viram meus amigos. É uma coisa gostosa. Isso é fato. Já me sinto sua amiga. A senhora é uma pessoa iluminada, muito competente, tem uma didática excelente. Eu sou professora há muito tempo e foi assim, para mim, extremamente valioso conhecer a senhora, porque a gente vê que a senhora é repleta não só de um conhecimento jurídico, não só de uma didática de ensino maravilhoso, mas de uma espontaneidade, de uma simpatia, né? Uma pessoa extremamente assim, cativante, né? Então, assim, para mim foi um presente, né? Assim, conhecer e ter essa proximidade da senhora de muitos outros tributaristas, mas é muito bom quando a gente é fã de uma pessoa que a gente passa a conviver com ela e vê que a pessoa não é só aquilo que a gente pensava, que ela é mais ainda, né? E a Fabiana é isso. Que a gente é humano, né? Nós somos todos amigos, todos humanos aqui, vivendo as mesmas dificuldades e superando juntos. E somente juntos eu falo. É com as lives, é com os meus alunos que eu consigo seguir em frente, trancada aqui no meu apartamento, gente. Senão eu ia ter um piripaque. Pois é, o Júlio Celestino também é um grande estudioso que está aqui na nossa live. Ele é assessor do tribunal aqui de Fortaleza, um cara preparadíssimo, inteligentíssimo. Fátima Duarte, que é uma querida, uma grande empresária aqui de Fortaleza, uma pessoa muito alta astral, muito competente, que tem uma visão empreendedora maravilhosa, né? Então, a nossa live, ela foi vista ao vivo e vai continuar sendo vista, vai ficar na minha página. Se a senhora quiser repostar para a sua, fique à vontade. E se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos trabalhos que nós faremos juntas, professora. E quem sabe a senhora vai ser minha orientadora, né? Quem sabe? Opa! Projetos, né? Se Deus quiser, né? E parabéns e que você continue, Janaína, com o seu projeto aqui no Instagram, trazendo outras pessoas também para discutir direito tributário, compartilhando temas, conhecimento, a sua página do YouTube, crie mesmo e vá em frente, porque essa nossa troca
é o que nos enriquece, né? E nos faz conhecer pessoas e nos faz ampliar os nossos horizontes e o nosso aprendizado. É verdade. Jesus já dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O conhecimento liberta. Né? Liberta quem tem, a quem passa. Né? É luz. É isso aí. Maravilha, gente. Né? Que lindo. Foi um prazer grande demais estar aqui com você, Janaína. Foi um prazer demais estar com todos vocês aqui que participaram, que fizeram perguntas, que nos motivaram aqui. E fico muito feliz da gente estar nesse momento aqui compartilhando, tá bom? E fica aí o convite, então, para a gente continuar junto lá no Instagram, terças-feiras no meu YouTube, Telegram, e seguirmos comigo e com a Janaína juntos nessa jornada e com outros tributaristas, né? Família tributarista aí junto. Tá bom? Sim. Um beijo grande, então, Janaína. Boa noite. Um beijo. Tchau, pessoal. Deus, pessoal. Tchau. Tchau, Fabiana. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.